Plínio nasceu no exato dia que assassinaram o governador da Paraíba, no processo que deu início à Revolução de 1930. O 26 de julho marca também o início da Revolução Cubana, na tomada do quartel de Moncada. Olhar seguro, a voz calma e os gestos firmes não são próprios de alguém de sua idade. Mesmo quando faz um discurso incisivo contra o agronegócio ou em defesa de uma ação mais radicalizada por parte dos setores populares, parece o mais moderado dos homens. No fundo, poderia ser definido como um radical tranquilo. Apesar de não ser muito praiana, eu conheci o Plínio em Itanhaém, porque eu estava passando férias em casa de um tio que era o médico do posto de saúde de Itanhaém e de toda aquela região do litoral sul. Nessa ocasião, conheci-o porque ele estava com uma série de amigos e companheiros na colônia de férias da JUC, da Juventude Universitária Católica. E o Plínio ficou meio caidinho e passou a me buscar no Rio Branco de vez em quando, mas sempre disfarçando que era por acaso. Casamos-nos e, tendo ele antes já passado no concurso da promotoria, fomos para morar em Sertãozinho. Ligado à igreja, Plínio deu seus primeiros passos na política através da Juventude Universitária Católica. São 80 anos de vida e quase 60 de atividade política incessante. Nos anos 50, entrou no Partido Democrata Cristão. Em 1959, foi nomeado subchefe da Casa Civil, do governo Carvalho Pinto, em São Paulo, e coordenou o primeiro plano de ação 100% aplicado. Eleito deputado federal em 1962, Plínio logo se tornou relator do plano de reforma agrária do governo João Goulart. A antipatia dos setores mais conservadores da sociedade foi imediata. Quando veio o golpe de 1964, Plínio estava na primeira lista de caçados. Em 62 houve uma eleição. Em outubro, Plínio se elegeu e fomos para Brasília. E aí sentia-se a tensão, porque a esquerda procurou se aglutinar, dar apoio ao Jango, mas a direita estava desagradadíssima, de medo que os candangos invadissem os blocos e tomassem tudo. Uma polarização brutal. E então, até que realmente veio o golpe, o Plínio ficou, nós ficamos escondidos uns tempos, não se saía de casa. E a todo momento pensava, se podem vir nos prender. Ficamos na casa do Paulo de Tarso, sem abrir cortina e sem sair de casa. O vizinho comprava mantimento e a empregada era de uma discrição total. Nessa ocasião, foi visitar o Paulo e o Plínio um antigo companheiro, que era como é que chamava mesmo? O grupo da esquerda, ele era da esquerda da UDN, e era um grupo que se reuniu e sustentava o Jango. Foi com a mulher, era José Sarney. E eu me lembro que o Plínio disse assim, nossa, como o Sarney está sendo solidário. Falei, Plínio, ele está muito alegrinho, ele já está do outro lado. Ele ficou escondido, vamos dizer, uns 2, 3 meses. E até que veio o De Gaulle para cá. Quando o De Gaulle veio fazer essa visita, a polícia ficou distraída com o De Gaulle e ele percebeu que ele podia se deslocar até o Rio, com perigo, mas para ir entrar numa embaixada. E fez essa viagem. E felizmente, teve lá os seus percalços,
Mas chegou até o Rio e ficou até na casa do Gasparian, sabe? E eu fiquei na casa do Chico Whittaker, com as crianças. No exílio, em Santiago do Chile, trabalhou na FAO, órgão da ONU que trata das questões relativas à agricultura e alimentação. A política do Chile foi evoluindo, o Plínio ajudando muito lá em casa, era um desfile. Primeiramente, eram os grandes nomes que estavam lá, Jesus Soares Pereira e outros. Gente, vamos dizer assim, que tinha uma posição grande, até que depois, com a evolução das coisas no Brasil, começou a chegar a turma da guerrilha. O ex-deputado voltou ao Brasil em 1976, antes da anistia, e tomou parte nas intensas lutas sociais que marcaram o final da ditadura. Eu vim antes porque meu pai estava muito doente, ele estava condenado. E eu sempre fui muito ligada ao meu pai, vim antes, mas no final do ano de 65, em dezembro. E o meu pai, coitado, falava assim, minha filha, acho que não vai dar tempo, porque ele nunca mais viu o Plínio. O Plínio não vinha e ele não ia. E não deu mesmo. Eleito deputado constituinte em 1986, Plínio bateu-se por um projeto de reforma agrária que erradicaria o latifúndio. Dirigente petista, em 1989, foi membro da coordenação da campanha Lula à presidência, sendo o principal formulador da política agrária do partido por muitos anos, e candidato a governador pelo partido em 1990. Tornou-se presidente da Associação Brasileira pela Reforma Agrária e um dos mais importantes colaboradores do MST. A campanha de 90 foi muito ruim, porque já estava tudo envenenado. Essa é a minha opinião. Para mim, o Zé Dirceu já pôs o Plínio para cortar. Eu senti muito porque eu acho que o Plínio nunca devia ter sido candidato naquela ocasião. Foi penoso, constrangedor, terrível. Ano após ano, foi se desencantando com os rumos do PT depois da eleição de Lula, em 2002. Em 2005, Plínio foi candidato à presidência do PT, numa última tentativa de mudar os rumos do partido, que se adaptava rapidamente à ordem. Em setembro, Plínio e cerca de 2.000 militantes de todo o país deixaram o partido que ajudaram a fundar e filiaram-se ao PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade. Em 2006, Plínio foi novamente candidato ao governo de São Paulo. Não, mas aquela de 2006 foi gostosa. Ele estava nadando de braçada no debate, né? Porque estava falando, ele estava podendo falar. Os 80 anos deste intelectual da ação é comemorado em meio a uma de suas mais importantes batalhas. Plínio é candidato à presidência da República pelo PSOL. Tem viajado incansavelmente para discutir os problemas do Brasil e as soluções reais para os problemas do povo. E sempre que perguntado quais os melhores anos de sua longa trajetória, Plínio Arruda Sampaio repete: são aqueles que ainda vou viver. Eu acho que a população pobre está abandonada. Abandonada. Eles cumprem agora, o povão, 2 papéis: trabalhar e comprar, que é o que o capitalismo quer, né? Ele quer produzir e vender. Eles foram reduzidos a isso. E antes de ser um intelectual, um pai de família, um estudioso, ele é um militante. Se ele não militar, ele não é. Então eu deixei ele ser. Não se pode ignorar a admirável trajetória desse comunista que acredita em Deus. E nós,
Amigos, militantes, saudamos nosso mais experiente jovem, desejando estar com ele em todos os momentos que estão por vir. Parabéns, Plínio Arruda Sampaio. Diante dos 80 anos do Plínio, o que é que eu posso dizer? Continuas o mesmo, tão jovem como sempre. Ah, mas daí fica muito melado.